Oi, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom, começando mais um dos nossos encontros aqui da Residência Pedagógica. Hoje, então, um encontro especial, uma sala virtual especial, junto com o professor Sérgio, que é nosso convidado. O professor Sérgio, como estava, para aqueles que estavam escutando, eu já estou um pouco perdida na quantidade de títulos que esse menino já tem, né? Eu conheci ele, eu conheci ele quando eu entrei na UFPEL, então ele foi meu aluno, acho que na primeira turma que eu ministrei aulas aqui na UFPEL, num curso de matemática à distância. E ele tem formação nas áreas de matemática e física, e ele é professor da rede estadual, e ele trabalha muito com tecnologia em sala de aula. Então, eu espero muito que vocês aproveitem essa conversa hoje com o professor Sérgio, porque ele é um cara, assim, que eu acho ele super bacana, e assim, ele não só conhece, assim, as tecnologias, mas ele tá ali com o pezinho na sala de aula e usando essas tecnologias com os estudantes mesmo, tá? E eu acho que isso traz uma experiência e uma prática legal aqui pra gente na residência pedagógica. Então, deixo vocês com o professor Sérgio. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o mestre dos magos. Pessoal, eu criei um personagem, o mestre dos magos, para entrar em contato com meus alunos, né, e distribuir o conhecimento da matemática e da física com eles, né. Eu tenho mais de 200 vídeos, né, desde 2009, quando eu fazia a graduação de matemática pela UFPEL, né. Eu tenho um canal, Sérgio Job Lima, né? Se inscrevam lá para mim poder chegar a uma boa quantidade de inscritos para poder fazer vídeos e tal, né? E eu sou professor do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, aqui do litoral, aqui de Tramandaí, né? E trabalho com matemática e física, tá? A minha formação, como a professora a Sabrina já falou, foi minha professora, né? A minha formação é em EAD, em Educação à Distância, e eu tenho muito orgulho, né, pela UFPEL, o AB2, uma das mais importantes UABs, claro, fui eu que eu participei dela, né? E, além de ser professor, a gente acaba sendo, né, professora Sabrina, um especialista na área das TICs, né? A gente tem que saber transformar um documento em PDF, fazer um vídeo, transformar uma webconferência em vídeo, tem um monte de coisa que a gente acaba aprendendo, né, usando o EAD, né? E o EAD não é o que dizem por aí, né, chamando aqui no estado, eles chamam de educação remota, mas o EAD é muito mais que isso, né? Existem vários professores por uma mesma disciplina, né, para te trabalhar com fóruns, tutor presencial, tutor lá para fazer os materiais, quer dizer que é completamente diferente. No estado, eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês um dia forem professores do estado, nós temos que fazer tudo isso, né? Webconferência, através das Meets, nós temos que fazer videoaulas, nós temos que fazer as atividades, nós temos que fazer as correções, quer dizer que é bastante coisa, né? Fiz também, através da educação à distância, pelo Instituto Federal aí de Pelotas, né, uma especialização em educação, né? E depois eu fiz uma especialização em matemática pela FURG de Rio Grande, mas também EAD no polo de Santo Antônio da Patrulha, né? E em presencial mesmo eu fiz um mestrado em ensino de física pela URGS, né? Foi o que eu terminei agora em 2019. E gosto de fazer vídeos, gosto de fazer lives. Eu tenho uma live todas as quartas-feiras, né, sobre tecnologia.
se chama Momento Tecnologias da Educação. E ali a gente discute vários assuntos sobre tecnologia, tá? Eu estava vendo, né? Eu pensei assim, o que significa residência pedagógica? Um médico, né? O médico residente. E eu acho que todo professor deveria ter essa experiência, né? Não ser largado dentro da sala de aula e, te vira, agora tu vai ter que dar aula. Não, tem que saber os meandros do que acontece dentro da sala de aula, como usar os artifícios, né, tecnológicos para a sala de aula, né? E, e eu penso assim, a gente não imaginava no futuro, né, que a gente ia precisar da tecnologia por causa da pandemia, né? E, e eu estou aqui com uma colinha, né? Deixa eu só aceitar aqui. E eu acredito que no futuro, né, os concursos públicos que vão acabar acontecendo, eles vão exigir como habilidade do professor, né, a construção, a produção de vídeos, né, de matemática, física, de qualquer atividade. E também saber lidar com as mídias, saber lidar com as webconferências. Vai ser uma habilidade exigida pelo professor, tá? E eu gostaria de agradecer, então, a professora Sabrina e ao FPEL pela oportunidade, né, que eu retribuí à universidade todo o aprendizado que eu tive durante aqueles tempos lá no meu passado. Quer dizer que eu estou há 9 anos como professor concursado, passei em 2 concursos do Estado, quer dizer, eu estou com 60 horas, quase 60 horas, 58 horas no Estado, né, trabalhando com matemática e física. E ainda tenho tempo de fazer lives, vídeos e essa webconferência aí que eu já falei para a professora Sabrina que ela pode me convidar quantas vezes ela quiser, tá? Bom, vamos falar um pouco naquilo que me chamaram, né? Que para falar sobre o Google Sala de Aula, né? O Classroom, que alguns chamam de Classroom. Pessoal, o Google Sala de Aula, ele é apenas um dos aplicativos do Google, né, do For Education, né, não sei se está certo a pronúncia, mas é para educação, né. Então, nós temos ali a sala de aula, que seria esse Google Sala de Aula que a gente vai conversar hoje, a gente tem os documentos, que são os editores de texto, a gente tem as planilhas, a gente tem formulários para fazer provas, a gente tem também a apresentação de slides, que seria o PowerPoint, né? Mas data show, como usar ali, né? Mas para cada um deles eu precisaria de um tempo, né? Tão grande quanto esse que eu vou usar hoje para mostrar para vocês como funciona o Google Sala de Aula. E o incrível e o bacana do Google Sala de Aula é que todos esses aplicativos, eles ficam conectados, né? E o espaço que tu precisa utilizar para pegar esses documentos feitos com esses aplicativos, eles ficam dentro de que eles chamam um espaço chamado Drive. Então, vai tudo para lá, né? Eles chamam de nuvem, né? Vai tudo para lá, esses documentos, e quando tu precisa deles, né, tu pode reutilizar ou buscar, né, dentro do Google Drive, essas ferramentas, esses arquivos, né, que ficam lá, não ocupam espaço dentro da tua máquina, mas se tu quiseres pegar algum documento da tua máquina, tu ainda pode buscar, né, sem problemas nenhum, fazendo um upload, né, desses documentos. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou apresentar para vocês como é esse Google Drive. Não é assim que se diz, Sabrina? Vamos apresentar. Isso aí, Google Drive.
Uma outra coisa interessante, né, é esse Meet que a gente está usando aqui, né, a gente pode gravar, pode apresentar, pode editar depois, né, pode compartilhar com os alunos, né, e aqui eu posso fazer uma apresentação, né, utilizando a minha máquina para mostrar alguma coisa dentro do meu aparelho, né. Então, aqui, por exemplo, ó, estão conseguindo enxergar aí? Sim. Buenas. Aqui tá, eu acho que todo mundo tem computador, né? Então aparece aqui a tela do computador aparecendo o Google, né? Aqui tem esses 9 pontinhos, são importantíssimos, pessoal, para a gente chegar lá na sala de aula virtual, né? A gente tem esses 9 pontinhos aqui à direita, acima à direita, né? Na parte superior ali. Tu tem o Gmail, né? Tem as imagens e também tem esses 9 pontinhos. Eles vão te direcionar para todos os aplicativos que tu pode usar, editor de texto, planilha, formulários, tudo que tu quiser, inclusive apresentação de slides, e também a nossa sala de aula virtual, que a gente tem usado agora. Eu uso desde 2017, mas tem professor que não gosta de tecnologia, e eles têm aversão à tecnologia e acabam não utilizando. Mas agora é obrigatório, né? Todo mundo acabou aquela parte de 2019, ali onde não havia tecnologia, acabou. Agora ela está incorporada ao nosso a nossa lida como professor, né? A nossa lida como educador. A gente precisa da tecnologia. E claro, pode não ser o Google Sala de Aula, mas vai haver outros, né? Outras plataformas aonde tu possa utilizar, né, com os teus alunos. Bom, aqui eu já tenho todas as minhas turmas, né, da minha escola, né, tenho física, tenho matemática, tenho da parte do curso do normal, eu tenho 3 cursos, então eu trabalho com curso normal, trabalho com ensino médio e trabalho com o EJA, ensino médio também, e todos eles matemática e física, né. Então, aqui tenho todos eles. E dentro da sala de aula, a gente ainda tem a coordenação pedagógica, né? A gente tem a sala dos professores para conversar, bater papo, mas ninguém usa. Ah, e também temos ali um letramento digital dado pelo Estado, tu pode procurar lá alguma coisa que tu não entenda, e tu pode também fazer, se tu quiser, foi o que eu fiz aqui, né? Uma sala de aula para ti, ajudar os teus colegas, ou ajudar algum, ou montar para ti um curso, se tu quiser, tu podes fazer isso, né? E, bom, e eu tenho um aqui, eu já vou mostrar para vocês, né? Primeiro eu queria mostrar como é que é, assim, a parte da plataforma, né? Aqui eu tenho todas as minhas salas de aula, né? Se eu quiser saber quantas pessoas, quantas atividades eu tenho pendentes, quantas eu tenho para corrigir, eu posso saber na minha agenda, né? Qual a próxima atividade que eu tenho que receber, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu faço, por exemplo, para colocar uma sala de aula, tá? Essa parte é mais específica, assim, eu acho que vocês não vão usar. Provavelmente já vai vir pronto quando vocês forem pegar uma turma dentro de uma escola, já vai vir pronto as turmas que vocês têm e vocês não vão precisar criar. Mas podem, se quiserem, podem criar. No Google, né, eles sempre usam esse mais aqui, né, para aí tu pode participar de turma, né, se alguém te convidar, ou tu pode criar uma turma, tá? Dentro do Google, tá? Dentro ali do Google Sala de Aula. Aí tem o nome da turma, se tu quiser colocar ali e tal, e, e a sala e o assunto que tu quer trabalhar, é bem fácil.
já entra para dentro da sala de aula. Vou mostrar para vocês como é uma sala de aula. Olha aqui, eu tenho aqui a turma 102, que é uma turma de primeiro ano, tá? E aqui eu tenho um mural na frente, eu falo para eles, olha, vou ter Meet aqui, ó. Nesse caso aqui nem foi uma Meet que eu já tinha editado. Aqui, ó, eu vou trabalhar com operações com intervalos, não sei se vocês estão enxergando aí, né? E já boto a data, tá? E isso aqui, tudo que está escrito, pessoal, não pensem que fui eu que escrevi. Tem uma coisa fantástica, né, nesse sistema aí do For Education, né, que tu vai lá na agenda, né, vou mostrar para vocês a agenda rapidamente aqui, só para não atrapalhar aqui a minha apresentação. Olha aqui, ó, eu tenho a minha agenda aqui, ó, de segunda de domingo a sábado, tá? Aqui eu tenho, ó, a atividade que eu estou fazendo agora é essa apresentação para vocês. Ó. Eu simplesmente cliquei em cima e ele te dá todas... Eu vou clicar aqui na sexta-feira, dia 7, ó. Olha lá, ó, às 9h30, tu mesmo já determina. Ali tu só precisa colocar o título e já está pronto, ele já adiciona um Meet para aquele horário ali, para te trabalhar com os alunos, né? E aí, claro, pode convidar, que tem adicionar convidados, né? Então, isso é uma das coisas legais com relação ao Google Agenda. Pessoal, o Google Agenda eu precisaria do mesmo tempo que eu vou ter hoje para falar com vocês, para explicar cada coisinha do Google Agenda, que é fantástica, tá? Ali tem todas as minhas turmas, posso convidar elas quando eu quiser, né? E deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, onde eu estava. Turma 102. Turma 102. Está ali, ó. Né? Ali já vem, quando eu copio lá a Meet, ela já vem escrito para mim, ó. Eu vou trabalhar com operações com intervalos, quarta-feira, de tal a tal hora, e informações de participação do Google, do Meet, né? E o link da webconferência. Ele me faz tudo isso. Eu só preciso copiar e colar. Não preciso fazer mais nada, tá? A única coisa que eu faço, vou ser sincero para vocês, que quando eu faço uma Meet, o meu problema todo é que tem alguns erros que acontecem durante a Meet. Um aluno pede, professor, vire a câmera que eu não estou conseguindo enxergar. Aí eu explico para ele que não precisa, quem tem que virar o telefone é ele, né? Não pode deixar na vertical, tem que ser na horizontal. Aí ele começa a enxergar aquilo que eu estou fazendo. Tem todos esses detalhes, né, que acontece que eu tenho que eu não vou deixar o meu vídeo daquele jeito, então eu edito. Isso aí é uma opção minha como professor, eu edito as minhas aulas e depois hospedo ela no YouTube e depois passo apenas o link, né? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar o link, né? Ó, aqui está o mural, né? Onde eu coloquei ali a informação de que eu já havia editado o Meet. Aqui, ó, criar. Bem aqui nessa... É sempre no maisinho, né? Viu mais, tu já está fazendo alguma coisa dentro do Google Sala de Aula. Tu vem ali no mais, e aí tu tem ali várias opções, né? Atividade como teste, pergunta, tu pode colocar um material através de um link, tu pode pegar esse material, né? Eu até vou clicar em material ali só para vocês verem, ó, adicionar material. Vocês podem colocar do Google Drive, que é o espaço que eu já falei para vocês, virtual, clicou ali, já aparece todas as possibilidades, né, de todas as atividades que tu fez, né, durante o semestre, né, ou do ano passado, ali tu pode pegar essas atividades e colocar aqui para eles assistirem, tá? Ah, eu quero um link. Eu já tenho o link, só colo ali, ó, entendeu? Ah, eu tenho
um arquivo do meu computador. Olha lá, ó, ele vai baixar, ó, esse arquivo do teu computador, né? Ah, eu quero um vídeo do YouTube, só que eu não sei que vídeo é esse, eu quero procurar o vídeo. Tá ali, ó, vai escrever ali, por exemplo, matemática, sei lá, geometria. Então, ele vai procurar para ti vários vídeos a respeito, e aí tu vai escolher um desses vídeos aqui, vai clicar nele, e esse vídeo vai direto para o teu aluno, para os teus alunos, né, daquela turma, tá? Então, essa seria uma das formas. Aí, depois, tu posta, né? Tu pode, inclusive, por exemplo, Sabrina e outros que eu não estou ouvindo, ninguém fala comigo, para esses meus alunos, né? Pessoal, Eu tava bem na dúvida, assim, se abria o microfone e falava. Eu tô anotando um monte de pergunta para te fazer, daí eu fiquei meio, né? tá. Não, pode. Isso é que é legal, né? Isso, eu faço isso com eles na sala de aula, eles me perguntam durante, né? Não tem problema nenhum. Mas tu viu aqui, ó, aqui, ó, para turma 102. Mas como eu tenho várias turmas de primeiro ano, isso aí é a beleza, né, da tecnologia. Eu não preciso fazer Ai, a que mesma. espetáculo! Tu pode escolher aqui, ó, tu pode pegar todas as minhas turmas de primeiro ano. Eu tenho 5 turmas de primeiro ano. Eu clico nas 5 e aí a atividade vai para todos eles, entendeu? E tem algum aluno que tenha uma especificidade. Eu posso tirar daqui, ó, esse aluno que tem uma especificidade, né? De repente, seja surdo, que cego, eu vou ter que fazer uma outra atividade para ele, entendeu? Aí eu posso tirar o quadradinho ali, não vai ser só para aqueles alunos, eu pego e coloco só para aquele aluno que tem aquela especificidade, né? E então Ai, que isso aí espetáculo! Eu tô com outra invejinha. coisa que eu posso, Eu já, outra eu coisa já, que eu posso, eu já estou com pode falar. invejinha, porque o Moodle ele tem muitos mais zilhões de recursos. Eu não vou dizer que não tem, Não, é uma mas coisa, ele é, é uma mas ele é coisa muito fantástica. mais super difícil de usar e de preparar as coisas para botar no ar. Isso é muito mais simples, gente. Isso é muito simples. Mas é muito simples, é muito didático, as coisas vão acontecendo ali, né? Por exemplo, criar tópico. Eu posso criar o tópico que eu quiser com relação à matemática que eu estou trabalhando, ou subdividir tópicos. Inclusive, eu posso deixar todos os tópicos prontos durante todo o ano. Eu não preciso mais me preocupar em colocar tópicos. Aí eu posso me organizar na hora de fazer as atividades, porque eu já tenho os tópicos prontos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar esse material aqui. Uma outra coisa antes disso, foi bom, eu não ia mostrar, ó, e criar de novo, é que tem tanta coisa, né? Olha aqui, ó, reutilizar postagem. Como eu trabalhei 2020 inteirinho com o Classroom, eu tenho todo o meu material do ano passado. E eu não preciso, de repente, eu estou com pressa, eu não gosto de fazer isso, sinceramente. Eu gosto de fazer tudo novo, até para eu mesmo melhorar, né? Mas vamos supor que eu esteja com pressa, né, de colocar uma atividade, a minha supervisora está lá apertando, vamos lá, tem que enviar atividade nesse. Então, o que eu faço? Eu venho e procuro aqui uma atividade do outro ano e eu reutilizo ela. E aí, com todas com nota, com tudo, vai para tantos alunos, tudo. E aí, depois, claro, eu modifico o que for necessário, de repente um título, ou de repente coloco mais uma atividade, ou coloco mais um vídeo, né? Tudo isso dá para fazer. Mas eu posso reutilizar algo que eu já tenha dentro do meu Drive, que já foi utilizado nos anos anteriores. Isso aí que eu acho interessante, tá? Que eu queria mostrar. Outra coisa que eu queria mostrar também aqui, ó, eu falei só em adicionar, né? E aí no adicionar tem aquilo que eu falei, Google Drive, link,
arquivo e YouTube, né? Mas eu também posso criar. E aí, no criar, eu tenho documentos, que seria, a gente está acostumado com Word, né? No meu computador, eu uso Word, mas o documento é fantástico, não precisa salvar, tu só vai fazendo. Quando tu terminou de fazer, tu não salva, ele já está pronto, entendeu? Sim, E ele é um Google Doc. isso, Google Doc. Apresentação é a mesma coisa. A apresentação é o PowerPoint, né? Tu faz ali as apresentações, pode ser a mais simples do mundo, né? Isso eu vou te dizer de novo, Sabrina. Se um dia tu quiser me convidar para que eu fale só de um desses aplicativos aqui, eu faço. Porque cada um deles tem tremendas coisas que a gente pode fazer fantásticas ali, como, por exemplo, eu posso usar no apresentações e dar uma aula com podcast, né? Falando ali a matemática, por exemplo, faço um cálculo e aí do ladinho eu coloco um áudio e aí eu explico aquela atividade, entendeu? E aí sim, assim, vou fazendo os slides para explicar aquela matéria. Quer dizer que tem um monte de coisa. Planilhas também, a gente pode desenhar, e uma das ferramentas mais maravilhosas que surgiram é esse tal aí, ó, de formulários, tá? Formulários, tu pode fazer uma questão simples, né? Com resposta simples, tu pode fazer uma questão com uma resposta longa, tu pode fazer com alternativas, pode fazer centenas de perguntas. Esse eu já vou lançar uma pergunta. Silvia, queres uma oficina de formulários? Cadê a Silvia? A Silvia estava aí, né? Estou. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Silvia. Olha, acho que sempre é interessante, a gente sempre tem o que aprender. Eu estava ouvindo aqui o professor Sérgio falando sobre o Google Classroom, que ele é bem didático, e é exatamente isso, porque o ano passado a gente começou a trabalhar, eu nunca tinha utilizado, e aí eu fui testando e fui aprendendo várias coisas. O que eu não sabia que eu aprendi hoje foi a questão do tópico, eu nunca utilizei. Eu nunca tinha clicado, na verdade, ali. E já achei bem interessante. Até vou mostrar, já que a tela está aparecendo aí, né? Eu vou mostrar para ti uma coisa interessante com relação aos tópicos. Olha aqui, ó. Olha, ó, sondagem sobre frações e equações, conjuntos numéricos, olha lá, ó, sistema cartesiano. Isso tudo aqui eu coloquei, não aparece, Silvia e Sabrina, não aparece para os alunos. Aparece só para mim, ó, já deixei pronto, ó, função afim, função quadrática, as propriedades da potência para dar início nas exponenciais, né? E depois a função logarítmica, e depois as sequências numéricas com a PA e a PG, e no final o teorema de Pitágoras e Tales. Então eu já sei o que eu vou trabalhar, entendeu? Eu já tenho um caminho para percorrer e eu não vou me sentir atrapalhado na hora de o que eu vou dar agora, o que não vou dar. Eles não conseguem ver isso aqui, ó. Eles só conseguem ver quando tiver uma atividade. Ali diz assim, os alunos só podem ver os tópicos com postagens publicadas. Então, eu tenho que publicar alguma coisa para que apareça para eles. Isso aí que é interessante, tá? Mas não tem mais coisa ainda, quer ver? Eu posso fazer uma atividade e colocar ali para que essa atividade, para um determinado dia, para segunda-feira, por exemplo, eu fiz no sábado, mas a atividade eu quero que entre na segunda, eu posso colocar ali a data dessa atividade, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma outra aqui. Programando, né? Isso, a palavra programar. Essa eu sempre utilizo, eu sempre deixo já programada para entrar. Não, se tu for organizada, né, e eu também, eu sou bem desorganizado, mas se a gente, e o Google Sala de Aula, ele nos deixa organizado, né, porque tu pode fazer, de repente, toda a tua estrutura, né, do ano inteiro, né, depois tu só vai mudando as datas, se não for naquela data, tu vai trocando, isso aí que é legal, se tu tiver um tempo, é coisa complicada para mim, né, 60 horas, mas se tu tiver um tempo, tu vai
fazendo outras atividades, né? E vai colocando ali e depois vai repassando para os alunos, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Eu só lembrei da Silvia dos formulários, porque eu sei que o pessoal está usando lá na tua escola, né, Silvia, a questão dos Isso, formulários, né? na minha escola, porque eu sou professora estadual, por isso eu uso o Classroom, mas é professora estadual dos anos iniciais. E no município eu sou professora de matemática e a gente não utiliza a plataforma, e nós utilizamos o Google Formulários esse ano. E está sendo interessante, cada vez que a gente vai fazer um formulário, a gente aprende alguma coisa nova. Agora, Sim. por exemplo, eu aprendi com os residentes como é que eu colocava uma capa, uma imagem na capa. Então, é muito importante essa troca, porque se um não sabe, o outro sabe, né? Isso, as extensões também, né? Por exemplo, tu quer colocar ali um sinal diferente, né? Diferença ali de maior ou menor, vai ter uma extensão, né? Do Google que tu pode colocar, né? No teu navegador, né? Márcio, o teu microfone está aberto e está vindo ruído do teu áudio. Não sei se tu pode... Não sei se tu queres falar alguma coisa ou não, mas... Obrigada, Márcio. Bom, eu vou mostrar, né, algumas coisas aqui, por exemplo, na mesma turma, pode ser, tá? Eu tenho, por exemplo, atividade. Vou pegar uma atividade aqui que eu fiz, uma sondagem de frações, né? Eu coloquei um vídeo meu. A maioria dos vídeos são meus. Eu não pego o vídeo de outro professor, a não ser que eu esteja com muita pressa, né? E aqui, por exemplo, tem 42 alunos, né, nessa turma. Olha ali, ó, 20, esse que é um problema que eu tinha comentado contigo no início, né, da educação remota, né, da educação dita à distância, mas não está funcionando, né, vai ter que funcionar quando for uma híbrida e mesmo assim tem que puxar a orelha dos alunos e tal, né. Olha só, eu tenho 20 atividades atribuídas e os alunos não me entregaram, né? Não fizeram a atividade. Mas eu tenho 22 entregues, né? É mais ou menos isso. A Silvia, eu acho que pode corroborar o que eu estou dizendo, ou a Marinês, acho que a Marinês está aí também, que a metade dos alunos parece que não estão se adaptando a essa forma, né? Eles vão ter que se adaptar de qualquer forma, né? Mas não estão se adaptando a essa forma de ensino, né? Isso aí é uma outra discussão que também não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Sim, é que às vezes tem alunos que não têm acesso, né? Tem alguns alunos que, na verdade, mais ou menos é essa porcentagem, metade, um pouquinho mais de metade da turma que realizam as atividades. Tem alguns que ainda pegam material impresso na escola e tem aqueles que não fazem nem pegam material impresso. Sempre tem de todos os tipos, né? Mas eles participam, têm participado. As aulas online também são poucos alunos que participam. Geralmente, a minha turma tem 20 alunos, são 4, 5 alunos no máximo que participam. Mas eu geralmente sempre deixo as aulas gravadas para que eles acessem depois. Uhum. Eu tenho um problema com esse negócio da aula gravada, porque primeiro é minha imagem, né? E se eu disse alguma coisa que estava errada, ou titubeei, assim, né? Ou apareceu algum aluno, não posso mostrar a imagem dele, né? Eu fico preocupado com isso também, né? Então eu não mostro minha aula. Eu edito ela, sempre edito ela, né? Dá mais trabalho, com certeza. Às vezes eu fico 3, 4 horas editando um vídeo, aí eu coloco um meme, boto uma coisa diferenciada, assim, para chamar a atenção deles, né? Bom, mas não era isso que a gente estava falando, né? Eu estou mostrando agora aqui as atividades dos alunos, né? Olha ali, ó. Eu posso olhar uma atividade, né, dele, né? Tá aqui, ele fez a atividade, me mandou em PDF, né? A atividade.
e eu posso valorar ela, né? Se está certo, se está errado e tal, e posso devolver depois para que ele possa refazer novamente de novo, né? Outra coisa com relação à nota, por enquanto, e a Silvia eu acho que pode também me dizer isso, a gente não tem dado nota para o aluno, né? Até porque não existe nada específico da mantenedora para a gente dizer, valorar o aluno, né? Com essa ou com aquela nota, né? É mais fez e não fez, né? Está participando ou não está. Tá? Algumas escolas são mais são diferentes com relação a isso. Vai depender muito da escola, né? Tá? Bom, onde é que eu estava? Está aqui. Então, ali tem as instruções, ali como fazer as atividades e tal. Eu sempre dou um desafio para eles, faço uma atividade e um desafio. Eu queria mostrar para vocês essa aqui é uma sala de aula, né, que eu montei, né, que essa aqui eu posso mostrar, não tem trabalho de aluno nenhum, né? Então, dentro dessa sala de aula aqui, né, eu vou colocando aquilo que eu estou fazendo no momento, né? Por exemplo, eu estava trabalhando com resumos, né? Semaptus, ali, mapas conceituais, né? É que, assim, eu tenho notado uma coisa interessante com relação ao mapa conceitual e com relação aos resumos, né? São coisas diferentes, eu sei, mas é que cada aluno, eu já pedi para eles usarem essa ferramenta do Semaptus ali, e cada aluno, ele traz uma forma diferente de enxergar a mesma coisa, né? Eu explico para ele, por exemplo, função afim. Ele vai lá e ele monta o mapa conceitual, o resumo dele, né, utilizando esse programa aí, da forma dele, da forma que ele entendeu. Tá? E eu tenho certeza absoluta que aquilo se transforma em aprendizado, porque ele vai fazendo as conexões, né, conforme ele aprendeu. Tá? Então, foi uma das coisas que eu tenho trazido para os alunos, né? E como hospedar uma aula, por exemplo, tem gente que não sabe, né? Uma aula gravada no YouTube, tem colegas meus que não sabiam, né? Durante o ano passado, nem mexer num mouse, imagina. Então, foi complicado mesmo. Cara, podcast é algo assim, ó, fantástico. A gente pode utilizar no Classroom, né? Tem professor que gosta de dar aula falando, né? Eu tenho uma colega minha, a Marinês, que ela utiliza a voz dela, ela grava no WhatsApp, depois ela transforma aquilo ali para MP3. Às vezes o próprio programa faz isso, né? E posta essa atividade para os alunos ouvirem, né? Ela trabalha com química. Então, uma outra coisa interessante é ter, de repente, um lugar para hospedar, que no caso é esse Anchor, né? Para hospedar podcast. E aí eu faço editora, que eu tenho também uma aula para os meus colegas para aprender a mexer com PowerPoint, com o documento, apresentação de slides, como fazer um site. Logo no início, Sabrina, logo no início não tinha o Classroom, né? Eles não sabiam. Não. A mantenedora não sabia o que fazer, né? A Seduc estava apavorada. Era março, começou o vírus, todo mundo a falar do vírus e todo mundo veio para casa. Mas aí o que fazer, né? Qual atitude tomar para trabalhar com os alunos, né? O aprendizado. Aí eu tomei a dianteira, eu já sabia fazer sites há bastante tempo, e eu já tinha feito um site para a escola, então eu consegui conciliar e colocar todos os materiais dentro desse site para os alunos acessarem em casa, fazerem, e depois enviarem para os e-mails Essas do coisas, professor, né? Eu tenho até o em, site em ali termos de Hã? em termos de Classroom, essas coisas todas que tu está mostrando aí são atividades, né?
Tudo atividades que foram feitas, né? Então, aqui tu pode montar, né, o teu mural, como é que tu quer, tu pode montar, por exemplo, colocar ali os tópicos, né? Agora, quanto às pessoas, tá? Eu tenho poucas pessoas aqui que eu convidei, né? E eu posso convidar, através do Classroom, né? Eu tenho a possibilidade de, clicando aqui, ó, onde diz pessoas ali em cima, eu tenho a oportunidade de convidar um aluno, por exemplo, que não conseguiu entrar, né? Ou tu quer convidar algum professor, aí tu pode ir aqui em cima para trabalhar junto contigo, alguém que esteja fazendo estágio, aí eu acho que é bem o que acontece com os residentes, né? Eles, em algum momento, eles vão ter que trabalhar numa escola, né? Participar Eles já estão todos. vida da sala de aula. Então, o professor vai vir aqui, vai clicar aqui e vai convidar ali, ó, convida professor. Aí ele vai digitar o e-mail e vai convidar o professor para ele participar da sala de aula. O que está acontecendo agora? As supervisoras, a coordenação e a direção, elas querem saber o que tu está fazendo, né? Nesse caso aqui, como essa sala de aula é minha, então eu não preciso convidar eles. Mas nas salas de aula das outras turmas, eu tenho que convidar a supervisão, a direção, né? Vou pegar um aqui, só para mostrar, para eles saberem o que a gente está fazendo. Aí alguns vão dizer assim, né? Mas vão estar me controlando, né? Estão verificando o que eu estou fazendo, mas aqui, ó, eu tenho a direção, né, como convidado, eu tive que convidar a minha supervisora da manhã e também a minha vice-diretora da manhã. Então, eu não tenho por que esconder, né, o que eu estou fazendo, eles podem também, eles podem me pedir, tanto é que eles me pediram para participar, né, eu posso negar também, né, mas eu não tenho o que esconder, então não tem problema com isso. As aulas também, só que tem um problema, só que tem uma Sérgio, coisa, né? Oi? Essa sala que tu criaste não é no site da Seduc, não é no institucional da Seduc, então? É institucional da Seduc, eu posso fazer isso. Qualquer professor pode. Uma outra turma à parte. Tu já tem as tuas turmas prontas que eles mandaram, né? Como todos. Sim. E aí tu cria Essa turma aqui é a parte, né? Deixa eu clicar aqui para te ver. Opa. Ó, a parte ali, ó, aula e videoaula. Depois eu tenho, essa aqui é minha, né? Essa aqui, para os professores que querem aprender alguma coisa, eu convido eles para aprenderem, né? Sim. Mas a maioria não gosta. O letramento digital, né? Tem muita gente que gosta de saber só o básico e deu, né? O letramento digital, que é obrigatório, isso é pelo Estado, né? A sala dos professores, onde teria que estar todos os professores, mas não vai nenhum. A coordenação pedagógica, sim, aí sim as supervisoras, elas enviam as diretrizes de como a gente tem que agir, para colocar nota e fazer os planos de ação e tal. E as turmas, né? E essas turmas já vêm prontas do Estado. Não, isso que eu estava questionando, porque para mim já veio tudo pronto, eu não precisei criar nada, mas eu também posso criar, porque eu sei que no meu e-mail pessoal eu posso criar com um Google Sala de Aula. Tu pode criar também no Educar RS, sem problemas. Não tem problema nenhum. Até porque, Silvia, tu vai notar uma coisa, isso aí foi importante tu falar. Eu estou gravando essa aula só porque eu estou usando o meu e-mail institucional. Eu não conseguiria gravar essa Meet se eu tivesse um Gmail comum. Não tem como gravar, entendeu? Eu só consigo gravar, né? Se alguém tentar fazer isso, pode usar. Tem o sala de aula do Gmail, vai usar, tranquilo. Mas ele não consegue gravar a aula dele, não consegue fazer a Meet, mas não consegue gravar a aula dele. Então, são algumas funcionalidades que são importantes do Meet, que só para quem tem um e-mail institucional ele consegue, né? Entendeu?
Sim, sim. O que eu não sabia é que eu poderia utilizar esse meu e-mail institucional para fazer outras coisas fora da Seduc. Por exemplo, como essa reunião, eu não sabia que tu poderia utilizar. Posso fazer. Eu posso gravar minha aula, por exemplo, sozinho. Eu posso gravar comigo mesmo, posso Ah, gravar com sim, uma isso outra eu sei, pessoa, isso eu sei. sem problemas, não tem problema nenhum. Pode usar, tranquilo. Bom, eu acho que, deixa E eu ver, alguma pergunta, pessoal? Acho que agora é a hora das perguntas, né? eu fiquei com algumas perguntas lá do início, quando eu anotei, não quis me interromper, assim. Umas perguntas parecem bem besta, assim. Sabe dizer o tamanho do drive que tem para vocês nesse instituto? Infinito, infinito. É É sério. grandão? É Tá, óbvio que infinito não, né, Sabrina? A gente tá, sabe que em algum lugar esse drive está, né? Mas tá, eles falam que a gente pode colocar tudo que a gente quiser ali. E já no tá. Gmail comum, a gente tem, parece que é Ah, ah, é 1 GB, né? é pequeno, rapidinho ele acaba o espaço. E me diz uma coisa, tu falasse ali da agenda junto, né? Ele já Aham. sincroniza todas as coisas, tipo, tu marca na agenda, ele vai Vai. pra turma, Não, e se tu marcar o compromisso lá por dentro do Classroom, ele marca pra agenda também ou não? não, não, Ah, não, tá, mas não, se não marcar na faz. agenda, ele vai pra lá, Até tá, eu queria falar isso para quem for usar, não usem o link que tem na sala de aula. Não usem. Sabe por quê? Porque aquele link tu não tem poder sobre ele. Se tu passar para os alunos, eles vão ficar conversando entre eles. E aí é um problema. Tu não consegue desligar depois, né? E já o link do Agenda é fantástico. Tu viu que ninguém consegue entrar sem que eu entre, né? Claro que a maioria aqui entrou com outro e-mail, eu tive que liberar, né? Mas dentro da sala de aula, só quem entra é o professor primeiro. Eles não conseguem entrar, não conseguem nem conversar entre eles. E se eu desligar, claro, o ano passado não era assim. Esse ano é que eles mudaram essa funcionalidade, né? Eu desligo, né? Claro que antes eu termino a videoaula, né? Eu interrompo, né? A, como é que se diz, a Meet para poder, que estava sendo gravada, para ela poder me enviar o vídeo, né? E depois eu aperto no vermelhinho ali, né? Naquele uhum, telefonezinho vermelhinho e se definite, ninguém mais fica uhum. conversando fora, porque acontecia muito disso. Eles ficavam horas. Eu cheguei a gravar um meet, onde eles ficaram, acho que depois, acho que mais 1 hora conversando entre eles, falando um monte de coisa que não dá nem para dizer assim, né? Então, E me diz uma coisa, essa gravação é automática, não? automática. Ah, Não, quando não, eles, não. não, Não, tem que não, não. botar para gravar. Automática se eu colocar para gravar, né? Ah, Senão não tá, dá. tá, tá. Não, porque aí numa Automática, eu dessas digo, ela assim, vem para mim automaticamente, né? tá, tá. Não, porque numa dessas, dá para pensar em usar isso de uma forma assim intencional, né? Então, usar a da agenda quando se quer uma coisa e usar a de dentro do Google Classroom quando se quer outra. Inclusive, deixar a sala do Classroom, tipo assim, aberta todo o tempo, inclusive para que os estudantes se encontrem e se troquem e se conversem entre si, até para estimular esses momentos de socialização. Não sei o que funciona e o que sai daí, mas. Eu acho a tua O ideia problema é o que vai fantástica. sair daí, Sabrina. Esse é o grande Silvia tem problema. razão. Eu tenho medo, né? Mas isso aí foi uma coisa. Eu tenho um camarada que a gente faz uma live junto, às quartas-feiras, que é o Sandro Viegas, e junto, nesse momento Tecnologias da Educação, e a ideia dele era essa, né? Porque a gente não tem mais aqui recreio, né? Tu viu? Antes tinha recreio, agora não tem mais no Classroom. Então, ele disse assim, pô, por que não tem um espaço ali que tu colocasse e deixasse o Meet aberto, né, para que a gurizada pudesse interagir, né? Isso aí realmente falta, tem razão. É, Vocês querem isso olhar é mais para estar alguma pensando. coisa? Que eu fecho o...
E aí foi a única coisa que eu pensei, assim, né, em coisa, eu não sei, que vocês querem, assim, pessoal, conversar e aproveitar, assim, o professor Sérgio, assim, para perguntar em termos de Google Classroom, se vocês querem perguntar alguma coisa de como usar o Meet, ou alguma coisa específica do Classroom. Eu conversei com o professor Sérgio hoje para fazer uma coisa bem introdutória, assim, mostrar um pouco o Classroom. Eu sei que a Fabiane, por exemplo, tu dá aula só em escola municipal, né, Fabiane? E daí eu acho que tu não tinha mexido em nada ainda, não tenho certeza. Bom dia, eu Oi. trabalho em escola municipal, mas quando eu trabalhava na SMED, eu estava participando dessa parte da movimentação para o Classroom para o município. Então, na realidade, a gente ainda não está usando, né? Conforme eu falei, talvez para o segundo semestre. Sim. Mas ainda não tá, né? Eu toda vez que eu encontro com as meninas vamos usar, não vamos usar. Acho que vamos usar agora, não vamos usar. A gente tá na expectativa, assim, de... Eu vou estar te avisando em primeira mão, assim que sair. É que, na verdade, a conta institucional, ela é muito cara, então o município não quer fazer esse investimento de criar a conta institucional. Já foi, Silvia. Já foi? Silvia, já foi feito. Esse processo todo, tá? Até dezembro de 2020 eu estava na SMED. Já foi feito esse investimento, já foi feito os logins institucionais, daí foi solicitado para as escolas para estar fazendo o censo, né, para que eles pegassem esses dados dos professores. Então, assim, o que está faltando? A parte de informática da SMED fazer esse ensalamento. Então, tá tudo pronto, diz que os logins já estão prontos, né, dos alunos, dos professores, só está faltando a pecinha, as pessoas que trabalham com isso liberarem de uma vez. Mas já foi pago. Já foi pago. Então, pode ser que aconteça até o final do ano. Porque, olha... Esse primeiro semestre não sai, né? Mas assim que eu souber as informações, né, lá de dentro, eu vou estar repassando para todos nós, tá bem? Oba! E tem uma... Isso, era isso que eu ia te chamar a atenção, isso. Ela disse assim, ó, qual recurso o professor usa para gravar as aulas? Bom, eu não sei se eu entendi direito, mas o próprio Meet, ele grava as aulas, né? Então, fica lá depositado no Google Drive, né? Fica no espaço virtual lá do Google, que é ilimitado no estado, tá bom? Bom, mas aí eu acho que a pergunta dela não foi essa, não sei se foi exatamente essa. Talvez ela tenha perguntado assim, ó, professor, como é que eu faço para editar os vídeos? Será que não era essa a pergunta? Existem vários programas, né? Pelo celular, eu sou apaixonado para usar, para editar, no celular. Eu uso o InShot. É fácil, é uma beleza, tu pode cortar aqui, cortar lá, colocar um meme, fazer uma transparência assim para fazer uma transição, tu pode colocar uma foto no início, pode botar uma música de fundo para não ficar tão chato, quer dizer, infinitas coisas através desse InShot, fácil de mexer. E também tem, aí sim, é uma coisa mais evoluída, que é o Power Director, que também é um outro programa para edição de vídeos, só que aí, claro, aí tem infinitas coisas que tu pode fazer através desse. O mais fácil, o InShot, o mais complicadinho seria o Power Director. E também tem, né, eu ganhei agora, a Silvia deve ter ganho também, esse aparelhinho aqui, que eu estou usando aqui, que é uma super máquina, né, que é o Chromebook. O Chromebook, ele utiliza extensões do Google, né? E aí ali tem diversos, só digita ali, eu quero editar vídeo, aí aparecem os editores de vídeo que tu queira usar, né? Tu pode gravar a tela do computador também. Então, eu não sei se era isso que a Amália perguntou, mas quanto à gravação, ela é feita automaticamente na hora que tu digita, que tu clica ali para gravar,
ele vai gravar e vai te enviar para o teu e-mail, né? Daqui a pouco eu vou fechar aqui, né? E vai aparecer no meu e-mail essa gravação. Isso é importante também, Sérgio, quando falaste para não clicar naquele link, no link da sala, porque se um aluno, por exemplo, entrar primeiro do que eu na sala e eu fizer a gravação da aula vai para o drive dele, não para o meu, né? Pelo menos foi essa a informação que tinha no letramento digital do ano passado, por isso que eu nunca usei o link da sala, sempre faço um link pelo Google Agenda. Eu sinceramente nunca uso o link da sala, tu tem razão. E eles podem pegar o link para eles também, né? Para eles poderem utilizar, né, Silvia? E aí tu não tem domínio. Eu não gosto disso. Eu gosto de saber o que eu estou fazendo, né? E não dá para editar as configurações do link da sala. Eu não sei porque eu não tenho acesso, assim, a uma conta institucional. Tu deixa ali, tem um olhinho, né? Tu clica ali e tu não consegue enxergar Sim, mas o link do... tu não pode... mas, assim, tipo, tu não pode editar configurações do tipo... só pode abrir quando o professor abre, né? Não, só isso pode aí entrar com permissão. Essas coisas não dá para fazer. Uhum. Não. Não deve Pelo ser... lá, pelo azul, não. Não, porque eles do sendo Google. aluno da sala, eles entram automaticamente, eles não precisam pedir permissão para entrar. Sim. Tanto quando a gente faz pelo Google Agenda, a gente entrando, todo mundo que já está esperando ali, ele entra junto, então eles não precisam de autorização, a não ser que seja um e-mail de fora, um e-mail que não seja institucional, aí precisa de permissão. Exatamente. Interessante. Não, eu tô aproveitando para perguntar, porque eu nunca usei Google Classroom, assim, especialmente com ferramentas institucionais, assim, né, de acesso institucional. Tudo que eu uso de Google é minha conta pessoal, né, e aí tudo muda, né, não é a mesma coisa tu ter o acesso institucional das contas e tu ter o acesso grátis ali, que é tudo meia boca, né, é tudo bom, mas é tudo menos bom do que o acessozão lá com as coisas todas incluídas e funcionando melhor, né. Então, por isso que eu estou aproveitando para fazer umas perguntas assim. Isso, essa é a hora das perguntas. Não, interessante, realmente interessante saber essa... Mas, como eu disse, é bom ter essa diferença dos dois links, digamos assim, o da agenda e o do outro, porque dá para usar com intencionalidade pedagógica diferente, né? Dá para fazer um uso diferente dos dois links numa dessas, né? Tu sabe que o Google Agenda, né, ele é uma das coisas, assim, umas sacadas, assim, fantásticas, né, porque tu vai ali, eu já tinha falado isso, né, e clica, tu já tem a data, e outra, né, acho que até vou apresentar aqui só para mostrar para vocês, tu pode deixar para o ano inteiro, eu já fiz isso, né, deixa eu só mostrar aqui. Ó, tá vendo aqui? Acho que vocês estão vendo aí, não? Estamos vendo, Sérgio. Olha só, eu tenho as minhas aulas aqui, ó, dessa semana, né? É uma semana sim, uma semana não. Não sei como é que a Silvia, eles estão se virando lá, como é que a supervisão determinou, né? Mas as meets a gente dá uma semana sim e uma semana não. Nessa semana eu dei para essas turmas, aí na outra semana eu vou dar para outras turmas. E assim vai, ó. Eu coloquei até agosto, né? Eu já tenho pronto as minhas meets até agosto. Depois, se tiver alguma mudança, depois das férias ali, né? Aquele intervalo, aí eu refaço até dezembro, né? Tudo direitinho. E aquela coisa, né? Tu quer fazer uma aula rápida, que nem a gente está fazendo aqui, tu clica em cima de qualquer quadradinho aqui, né? Ó, ele já te dá a hora, né? Que tu vai fazer, né? Nesse caso, às 10 às 11. Olha ali, ó. Não precisa nem clicar nesse adicionar videoconferência, que ele já faz para ti na hora. Eu posso adicionar convidados. Por exemplo, se eu quiser a turma 101, eu boto só 101 aqui, ó, e já aparece, e clico em cima dela e já manda
como é que se diz, um e-mail para todos os integrantes daquela turma que vai ter aula naquele dia. Não precisaria nem eu colocar lá no mural, mas eu sei que tem muitos alunos que não olham o e-mail, então eu prefiro colocar no mural, né? E adiciono o título e pronto, está feito se eu quiser uma pessoa diferente, nesse caso aqui, que a gente está fazendo essa aula, essa oficina, né? Então, a gente faz, convida pessoas diferentes, não tem problema nenhum, né? Isso é importante. É educação, né? É importante. Sim. A gente sempre está voltado para isso, né? Eu, sinceramente, no meu Classroom da instituição, eu faço tudo sobre educação. Inclusive, a sala de aula que eu abri é para os meus colegas, né? Estou oferecendo para eles um espaço ali onde eles podem aprender novas ferramentas, né, para utilizar na tecnologia, né? E aqui é a mesma coisa, esse vídeo aqui, que vocês vão assistir de novo depois, que eu vou enviar o link para Sabrina, é uma maneira de tu saber como tu utiliza essa ferramenta fantástica, né, que é o Google Sala de Aula, né? Sempre linkado com o espaço virtual, que é o Google Drive, e com todas as ferramentas possíveis, tanto do próprio Google, né? Apresentação, documentos, planilhas, formulários, quanto sites de fora, né? Que tu pode agregar através das extensões ali, né? Uhum. E deixa eu... a Amália está fazendo uma pergunta aqui no chat, que tem mais a ver, eu acho, com o tipo de perfil, acesso, eu não sei como é que isso funciona no Google Classroom, e como é que é o cadastro que eles estão fazendo para os residentes, né? Que ela está lá na escola estadual, onde os residentes estão com acesso ao Google Classroom, e ela está perguntando se os residentes vão poder gravar as aulas de dúvidas dos alunos, né? Sim, Então... se eles tiverem o e-mail institucional, se eles tiverem o final ali, educarrs.gov.br, né, com certeza, podem gravar, sem problemas nenhum, né? E outra então coisa que eu coloquei, o uso do recurso da câmera do celular para atender duas alunas. Uma outra coisa que é interessante aqui, ó. Pelo celular eu não consigo gravar, tá? Só pelo computador. No Google Classroom, tu diz, Sérgio? Não, nessa ferramenta aí mesmo, tu tendo e-mail institucional, tu não consegue gravar pelo celular, tu não consegue clicar ali, ó, deixa eu colocar aqui, no interromper, colocar gravar ali, tu não tem como fazer pelo celular, né? Então eu estou usando duas ferramentas aqui, eu estou usando o meu computador, né, o Google Chrome, e estou usando também o celular. Que interessante. A Amália tá... eu acho que eu falei para eles de fazer um hack, assim, tipo, improvisar o celular, improvisar, tipo assim, um tripé com uma pilha de livros e botar o celular e usar a câmera traseira, sabe? Para fazer, tipo, uma câmera de documentos com a câmera traseira do celular. Eu já fiz isso em aulas, né? E né, eu consigo fazer isso funcionar. Isso precisa de um pouco de prática, assim, né? E eu acho que é isso que tu disse que não funcionou, Amália. A Fabiane ganhou um tripé, ó. Deixa eu dar uma ideia para vocês que eu tive. Então, eu tive uma ideia. E eu só vou te dizer, Sérgio, essa é uma que eu costumo compartilhar, assim, com os monitores que eu oriento, né, das disciplinas de matemática e tal, e com outros estudantes que querem fazer isso, porque, tipo assim, celular é uma coisa que todo mundo tem, né, então é um recurso fácil, digamos assim, de conseguir, mas às vezes precisa treinar um pouquinho e achar
a orientação da câmera, senão o negócio fica de cabeça para baixo, virado para o lado, né? Então, e... Oi, Fala, Malha, diga o que aconteceu. bom dia para todos. Assim, ó, um apoio, eu peguei uma caixa de papelão e cortei ela e fiz um furo em cima para posicionar o celular e que focasse na mesa ali onde eu estava escrevendo. Uhum. E aí, com essa imagem, ela ficou tremida, ficou tipo desfocada conforme meu movimento. E a minha internet não é tão ruim, eu não sei se era internet do aluno, o que aconteceu, mas se eu gravar a aula usando esse recurso, dá certo, a imagem fica boa, mas se fizer online, ao vivo, a imagem não fica boa, o aluno não consegue visualizar, não sei o que aconteceu. Vocês estão me enxergando aí, não? Não, Sim. eu Eu não, eu agora também. não. Antes Tá, estava, agora sumiu. não, eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu fiz. Sabe aqueles... Dá para enxergar aí, não? Dá. Olha só, eu peguei, sabe aqueles negócios de colocar no carro para prender o celular? Aham. Custa 15 pila isso aqui, né? Eu boto meu telefone e aqui é um piso, como é que se diz? Um azulejo, né? Pronto, tá aí feito a minha O teu tripé improvisado, né? gambiarra. É, o meu tripé improvisado é uma pilha de livro, entendeu? É. É isso aí. E aí o Francisco está dizendo que ele está usando uma mesa digitalizadora. Não, uma mesa digitalizadora é ótimo, é certamente já uma ferramenta melhor. É um sonho, né? Mas, tipo assim, a mesa digitalizadora não é todo mundo que vai ter. Nas minhas aulas, eu costumo usar um iPad e uma caneta. Eu tenho um iPad Pro, é velho, é a caneta de primeira geração, não é dos mais novos, mas é o que eu costumo usar. É certamente melhor do que usar a câmera traseira do telefone numa pilha de livros. Mas, tipo, a câmera traseira do telefone é o que eu costumo, assim, dizer, assim, para os outros, né, assim, que é uma coisa, assim, que todo mundo tem, né, hoje em dia são poucas pessoas que não têm o telefone com uma câmera e que não consigam empilhar em uma pilha de livros ou em alguma outra coisa para poder fazer isso, né, então uma coisa, digamos assim, é fácil, é acessível, né. Então, ó, o Francisco está dizendo, a letra estava muito ruim. Então, tem isso. E aí, assim, Amália, para tu fazer a transmissão, assim, via streaming ao vivo, tem uma coisa daí, a pragmática, assim, por conta do streaming que tem a transmissão dos dados. Tem que escrever devagar. Se escrever devagar, treme menos e desfoca menos. E é por conta da captura e transmissão dos dados da imagem. Então, é aquela coisa assim, quanto mais paradinho a gente fica na câmera, melhor fica a nossa imagem. Se a gente começa a se mexer muito, meio borrada também, tá? Ela fica meio borrada, trava, é isso aí. Então, se a gente vai escrever as contas que a gente está fazendo, isso acontece também. Então, se escrever mais devagar, ajuda. Mas tem que ter tudo isso em mente, tem que botar o negócio, tem que cuidar a orientação, tem que cuidar o áudio, às vezes, para não... O Sérgio deve saber isso, que está com duas coisas ligadas para não dar eco. Tem que... Ligar tudo, um dos aparelhos, né? Tem que ficar com todo o áudio desligado, e aí tem que escrever devagar. Porque se escreve muito rápido, o negócio não, a transmissão não dá conta de carregar todo o movimento. É muito movimento e a transmissão, o streaming não dá conta. É isso que acontece. E aí, claro, quando grava não tem esse problema, porque não tem streaming, não tem transmissão de dados.
Então, quando grava, isso não acontece. Isso realmente só vai acontecer quando tem transmissão de dados via streaming. Tá bem. Então, Obrigada. então, Amália, aquele pessoal que gosta de conversar assim, né, abrir as mãos, já deu problema, então, né, na hora da apresentação, né? Não, é difícil, assim, a gente tem que mudar, às vezes, muitas coisas para fazer essa coisa no virtual, assim. Eu, em sala de aula presencial, eu sou uma pessoa que eu caminho muito, eu não fico no mesmo lugar, eu, eu faço muita parte das minhas aulas presenciais são longe do quadro, eu fico lá no meio da sala de aula, eu fico atrás, eu fico caminhando, eu gesticulo muito, e quando as salas de aula são virtuais, eu tenho que cuidar muito desses meus gestos, desses meus trejeitos, porque eu sei que isso atrapalha na transmissão. Coisa interessante, tu vê, até eu aprendi nessa, né? Então Interessante. tem um cuidado, assim, com essa transmissão do dado e das coisas, assim, né? Então tem um certo, tem coisas que se cuida quando se vai fazer a transmissão ao vivo. E quando é gravado, não tem isso. Quando é gravado, é gravado. Né? Hein, Quando é... Sabrina? Oi. Se tu, por exemplo, não tem um microfone na hora de falar, e aí tu te vira para fazer explicar um cálculo ali, já a pessoa não está ouvindo, né? Também tem isso, Não, né? também não está ouvindo. Preocupar em Também falar tem isso. em direção ao telefone, né? Uhum, também tem isso. Isso é outra coisa, assim, eu vejo bastante, assim, né? A gente está acostumado na sala de aula presencial, que tem o quadro grande e tem a figura do professor junto com as explicações, né? Isso, de certa forma, também traz uma presencialidade, tem uma coisa que pode aproximar as pessoas nesse momento virtual, então tem um ponto positivo em estar a figura do professor junto com a representação da imagem ali, da coisa que o professor tá explicando. Por outro lado, tem muita gente que vai estar acessando e vai estar vendo essa aula numa tela desse tamanho aqui ou menor, Uhum. né? Então, se a, se a pessoa está olhando um negócio numa tela desse tamanho, na verdade, ter a figura do professor ali do lado ocupa um espaço de tela que é precioso. Então, às vezes, quando eu vou fazer a transmissão, eu prefiro tirar a minha imagem da tela e realmente fazer só a transmissão da representação do texto mesmo, da conta, né, do raciocínio, do gráfico que seja. Então, tipo assim, vou fazer resolver um problema, vou explicar algum teorema, alguma coisa. Então, eu foco a câmera toda no teorema, fica só a minha mão fazendo a coisa, ou se é só a tela do iPad, fica só a tela do iPad, não fica a minha imagem junto, porque eu sei que vai ter gente que vai estar acessando o negócio numa tela desse tamanho, assim, né? Ah, interessante isso. Então, Muito bom. Então, também tem... São coisas que a gente tem que discutir para aprender, né? Não, Então, e assim, isso a gente só vai aprender fazendo, né? e assim, ganha numas coisas e perde na outra, porque tu perde a presencialidade, tu perde a figura da pessoa junto, tu perde uma coisa com isso, mas tu ganha outras. Então, são escolhas que o professor tem que estar sempre fazendo no momento, e é bom a gente conversar com isso, porque essas escolhas, a gente pensa que a gente não faz essas escolhas no momento da aula, mas a gente faz. E elas são conscientes, a gente internaliza muitas dessas escolhas, mas elas fazem parte da nossa identidade profissional, das trajetórias que a gente carrega sempre, né? Então, co coisas para ir se pensando, assim, né? E botando. Então, Francisco,
ele tá botando umas observações, é bem por aí, tem menos mudança de pixel, aquelas coisas que ficam paradas, elas não estão trafegando. Não tem dado no que tá parado, né? Então não tem que mudar. Exatamente tudo que toda a teoria eu não sei, mas alguma coisa bem nesse sentido ali. Tem menos mudança de pixel, o que não tem mudança não precisa transmitir dado, né? Então tá, né? Estamos quase 11h30. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta, mais algum comentário para o Sérgio. Não sei vocês, eu achei um barato. Eu acho o Sérgio um barato, né? Sempre achei ele um barato, desde que ele era meu estudante. Eu sempre aprendo, né? Aprendo com um estudante, aprendo com um colega, aprendo com um professor. Eu acho essa vida de professor um máximo, assim, um barato, que a gente está sempre em movimento, sempre aprendendo. Por isso que eu gosto de fazer essas apresentações, justamente para eu aprender mais também, não só eu para ajudar os colegas, mas também para aprender, né? Eu tenho essa mania de gesticular muito durante a aula, né? Para ela não ficar tão monótona. E realmente eu noto depois, quando eu visualizo o vídeo, que dá aquelas trancadas, né? De repente não consegue ouvir direito o que o professor falou, né? E realmente, interessante, eu não tinha pensado nisso. Vou dar aula com mais calma agora. Mas é difícil, é uma coisa super intencional, assim, tem que ficar toda hora, volta e meia tem que dar uma pensada, me mexi demais. Então, mas é legal. O que vocês acharam, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa pro Sérgio, agradecer? Eu quero agradecer muito o Sérgio pela vinda. Se vocês quiserem depois pedir alguma das, assim, hoje foi uma coisa bem introdutória para apresentar, assim, o ambiente, apresentar os recursos, né, toda a gama de recursos que tem, ver toda essa questão, assim, de toda essa sincronicidade que tem entre os aplicativos, que é muito bacana, né, e aí depois, assim, acho que o Sérgio já deixou bem claro que ele vai gostar de vir de novo em algum dos nossos encontros. E aí, se tiver algum dos aplicativos, vocês podem pensar, não precisa dizer agora, tá? Mas se tiver algum dos aplicativos, né, algum dos recursos que vocês tenham interesse em aprender um pouco mais, vocês podem depois avisar, podem mandar mensagem, podem postar alguma coisa lá no Ava, podem falar para a Silvia, para a Fabiane ou para a Esther, tá? Assim, quero saber mais dos formulários, quero saber mais do Google Docs, quero saber mais, né, dos podcasts, né, que o Sérgio falou bastante. Quero saber mais como editar os vídeos, né, então, alguma dessas coisas que o Sérgio falou hoje, que vocês queiram saber mais, vocês avisem, falem que a gente pode marcar um outro dia para fazer uma segunda oficina, tá? E aí, Sérgio, quem sabe, se tu topar, a gente pode fazer uma oficina maior e convidar o pessoal das residências das outras áreas. Não, show de bola. Estou pronto aí para ajudar. Tudo Então, que tá. for educação é comigo mesmo. Então tá. Então tá, pessoal. Um abraço do mestre dos magos. Obrigado, prof. Adoramos. Tchau, tchau. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau para vocês. Muito, muito, muito obrigada de novo, Sérgio.